Eletrônica de potência 2. Primeiro vamos começar a verificar agora algumas condições de proteção contra variação de corrente e de tensão que ocorre normalmente nas redes e se utiliza um circuito conhecido como snubber. Aqui nós temos o circuito principal, a proteção indutiva e aqui o snubber. Porque a proteção indutiva é indutor mesmo. A diferença é o snubber, que é um circuito RC que nós vamos entender um pouco melhor o funcionamento dele. Primeiro eu gostaria de falar sobre o efeito do indutor. Como que o indutor age? Primeiro nós sabemos que as oscilações de corrente indesejáveis na rede podem causar danos. E cabe a nós projetistas proteger o nosso sistema contra esse tipo de coisa. Então nós sabemos do seguinte, um indutor tem uma característica muito interessante conhecida como reatância indutiva. Reatância indutiva é igual a 2 vezes π vezes a frequência da rede vezes o valor do indutor. Primeiro que isso é um comportamento típico de um indutor em corrente alternada. E principalmente é o seguinte, você pode observar de uma forma bem simples, é evidente que se pode fazer um estudo mais sofisticado. Nós poderíamos chegar às derivadas relativas às correntes no tempo, mostrar um monte de coisas, mas isso não cabe aqui. O que cabe é entender o seguinte, se você observar a representação matemática simples da reatância indutiva, ou seja, é a reação que um indutor apresenta ao receber variações de corrente. Não se esqueça que um indutor é um fio enrolado numa bobina, formando uma bobina, e que ele cria campos magnéticos. E isto influi no comportamento da corrente. Então ele reage à variação da corrente de uma forma resistiva calculada da seguinte forma, 2πfL. Só que XL é medido em Ohm, mas ele não é real. É um efeito causado pelo campo magnético. Não é a resistência apresentada por Ohm que é intrínseca da matéria. Vejamos, as variações, pessoal, elas aparecem principalmente pelo fato de que hoje se utiliza muitos equipamentos como fontes chaveadas, inversores de frequência, soft starters, entre outros tipos de dispositivos. E isso causa o aparecimento de harmônicas na rede, que são frequências múltiplas de 60 Hz. Essas tensões circulam também pela rede e podem causar prejuízo a circuitos inerentes a ela. Quando isso aí é aleatório, nós chamamos de ruído. E um ruído tem uma característica muito interessante. Ele possui frequência elevada e a duração é muito curta. Até porque se o ruído tiver uma duração muito longa, então na verdade a rede tem que ser revisada. Porque nenhuma rede suporta ser ruidosa permanentemente e por tempo indeterminado. Então, observe que se a frequência é elevada, a reatância indutiva vai aumentar, porque ela é diretamente proporcional à frequência. Ou seja, se um sinal surge na rede com frequência muito elevada, a reatância da bobina vai causar uma redução da amplitude desta frequência. Ele vai bloquear, agindo como um filtro de frequências altas. Existe também a reatância capacitiva, que é aquela produzida pelo capacitor. É um comportamento típico de um capacitor, só que a equação é diferente. É 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a capacitância, mas também é resistivo. Só que aqui o capacitor reage à variação da tensão. Aqui nós podemos pensar no inverso. Se o sinal é de frequência elevada, quanto mais elevado, é só você observar a equação, 1 sobre um valor muito grande dá um valor muito pequeno. Quanto maior a frequência, portanto, a resistência tende a se aproximar de zero. E isto cria uma passagem alternativa. Se você lembrar do circuito anterior, o capacitor foi colocado em paralelo com o SCR.
Mas aí fica uma pergunta. Tudo bem, eu entendi o capacitor. Quer dizer, tecnicamente falando, o capacitor já deveria minimizar muito o efeito de variação de tensão por conta da reatância capacitiva. Porém, eu preciso regular isso daí. E o resistor me permite fazer isto. Porque senão o capacitor permanecendo carregado, ele pode prejudicar o funcionamento do triac, ou do SCR, ou de qualquer um dos tiristores existentes. Mas você sabia que o resistor em série com o capacitor forma um circuito de tempo? Eu posso mostrar para você. Veja bem, só durante o tempo da carga eu vou ter a ação limitada para o ruído. Observe que interessante. Vamos lá. R vezes C é ohm vezes coulomb. Ohm vezes coulomb. Bom, ohm é volt por ampere vezes coulomb. Mas, complementando, quem é ampere? É a quantidade de cargas por tempo. E o que é o coulomb? É a quantidade de cargas por volt. Ora, é só você fazer as devidas simplificações aqui no circuito e você vai ficar com 1 sobre T. É o inverso do tempo. Consequentemente, o tempo é dado em segundo, porque tempo no sistema internacional é segundo. Então, RC forma um circuito de tempo, mas como que isso acontece? Pelo seguinte, o capacitor ele leva um certo tempo para carregar. É uma coisa interessante porque muita gente pode estar pensando que o capacitor se carrega instantaneamente. Vamos discutir essa questão da instantaneidade. Para mim, é uma questão de universo. 1 segundo para mim é um absurdo, é muito pequeno. Se eu falar em meio segundo ou 1/10 de segundo é muito pouco. Para esses processos, nós estamos falando em tempos muito menores do que isto. E isto requer, quer dizer, para nosso universo, nós não conseguimos compreender muito bem esse tipo de grandeza tão pequena. Mas o capacitor não é linear, não existe tipo assim, chegou o impulso, eu engoli ele. Não. Ele vai levar um determinado tempo para fazer isso. E esse tempo, como você vai poder ver a seguir, é calculado por esta equação. E tem outra, a carga e a descarga do capacitor, muito embora pareçam iguais, não são iguais. Não se iluda com a imagem. É só você observar que na carga, o capacitor é o valor da tensão multiplicado por uma constante que é E, que é o número de Neppel, elevado a menos 1 sobre tal. Quem é tal? Tal é justamente o RC. RC é conhecido no nosso universo como a grandeza, a letra grega, perdão, tal. Mas a descarga é diferente. Olhe para a descarga como é que funciona. A tensão no capacitor é V vezes E elevado a menos T sobre tal. Claro, depende do tempo. Ela vai degradando com o tempo, mas ela depende dessa grandeza tal. Quanto menor for o tal, mais rápido ele descarrega. Essa forma não é completa, viu, pessoal? É uma forma simplificada para nós estudarmos e compreendermos. Estudo de capacitores requerem cálculos mais sofisticados que nós não vamos tratar aqui. Tal é R vezes C. Tempo de carga e descarga está preso na grandeza. Então, conforme o par resistor-capacitor que você coloca, você consegue carregar e descarregar ele mais rápido. Um rápido dimensionamento e você chega ao valor ideal. Eu não saberia de cabeça te dizer este valor, mas eu quero deixar para você uma orientação. Na internet tem empresas que vendem esse snubber lacrado. Você compra como um produto. Então você tem como levantar informações se você realmente precisar de detalhamento. Quanto ao desligamento, de novo, o problema da instantaneidade. Nós temos aqui um circuito que tem uma queda entre anode e cátodo, vou considerar que ele tenha sido disparado, mas aqui não vai funcionar, porque por ser corrente alternada, quando ele bater no semiciclo negativo, ele pararia sozinho, e eu estou ali com o gate aberto. Mas vamos prosseguir. Aqui tem algumas curvas interessantes, são 3 gráficos. Eles estão alinhados apenas para nos dar compreensão. O gráfico de cima é tensão por ômega t. Isso significa o seguinte, pessoal.
Porque nós estamos falando da tensão da rede, é justamente aquele VS que aparece ali no circuito. O segundo é a corrente que passa por D. A corrente que passa por D, como ele está em série com a carga, é a mesma corrente da carga, é óbvio. Mas tem algumas coisas que você ainda precisa saber. A tensão entre o anodo e cátodo. Eu quero que você se lembre que enquanto o SCR não está disparado, não tem corrente. Então a queda de tensão na carga é zero. Mas nós temos uma malha e, de acordo com a lei de Kirchhoff, eu forneci uma tensão. Como assim? Se não tem tensão na carga e não tem tensão no diodo, no SCR? Ora, tem alguma coisa errada. Não batem os valores. Então, se você observar aquele último gráfico VAK, você vai observar que enquanto não ocorreu o disparo, eu marquei aqui o disparo, porque para mim o SCR é um diodo controlado. Posso chamar ele de D. É o que eu estou fazendo ali. Então, nós temos o momento do disparo. Vamos observar na curva VAK que toda a tensão ficava em cima do SCR. E dentro dele não tinha passando nenhuma corrente, porque essa tensão, embora ela seja favorável, eu ainda não disparei. A partir de um momento qualquer em que eu dispare, nós chamamos isso na ocorrência do ângulo alfa. Quando nós disparamos, a tensão em cima dele despenca rapidamente. Ali o zero é relativo, viu, pessoal? É como eu já falei. Não se esqueça de que, como trata-se de um diodo, ali você teria alguma coisa residual próxima de 0,6, 0,7. Você sempre vai ter uma queda de tensão, mesmo quando ele conduz. Não seria o zero. Mas deixa com zero para você entender um pouco melhor. O que acontece, por outro lado, com a corrente? A corrente não é instantânea. Quando você dispara, a corrente subitamente sai do zero e vai dar um impulso para acompanhar a forma de onda da corrente. Mas isso tudo vai até o primeiro semiciclo, onde ocorre a inversão da polaridade. Aí o que você observa? Que a corrente que circula em série entre a carga e o SCR é que ela vai a zero no semiciclo. Mas por que a curva não está detalhando essa situação com muito cuidado? Na verdade, ela até está. Essa forma de onda que você está vendo aqui é bem real. Isso aqui se deve a um instante terminal no qual você tem que realinhar as cargas aqui do teu SCR. Então ela não vai simplesmente linearmente descer a zero e seguir adiante até o próximo disparo de alfa. Ora, se você pensar assim, aqui novamente, porque você tem a senoide completa, aqui ela completa um ciclo. A partir daqui, se você avançar um pouco e disparar novamente, na mesma condição do ciclo anterior, você vai produzir o mesmo processo que vem ali na frente. Por outro lado, em cima do SCR, quando ele corta no semiciclo, ela leva um tempo se alinhando. Depois de passar esse tempo de alinhamento, que está aqui demarcado, você vê surgir uma tensão reversa sobre o SCR. Por quê? Porque o semiciclo negativo, ele é um diodo. Mesmo que eu disparasse ele não conduziria, porque sendo um diodo, ele não vai conduzir aqui no semiciclo negativo. Então a tensão negativa em cima dele, aqui ressaltado por esta área, fica o tempo todo. Os tipos de tiristores, por incrível que pareça, têm uma quantidade enorme de componentes tiristores no mercado. Vamos ver alguns. O SCR, o GTO, o IGBT, o TRIAC, o RTC, o CTH, o LACR, o FET-CTH, o MCT, entre muitos outros. Esses são os mais populares para consumo industrial. O grande problema que existe é que nós temos um circuito de disparo de baixa corrente para acionar uma carga que normalmente tem corrente mais elevada.
Como isso funciona? Tem várias possibilidades. Aqui eu estou usando o circuito integrado, que é um Photo SCR. Isso é o que tem dentro desse circuito integrado. Fazendo-se os devidos cálculos, não é tão complicado quanto parece. Sabe por quê? Eu vou explicar. Este resistor que nós estamos colocando aqui em cima, que é o R1, na verdade, ele está polarizando o LED interno de infravermelho ou ultravioleta. Isso aqui é dentro do circuito integrado. Esta emissão aqui causa um disparo em um SCR interno de baixa corrente. Então você tem fluxo de corrente caminhando neste sentido em direção ao gate do circuito de potência. O que nós podemos mostrar aqui é uma repartição visível entre baixa potência e alta potência. Porque gastar 2 A para controlar 2 A, nós estamos falando de um reostato. Isso não existe. Nós temos que ter um circuito do lado de cá que possa disparar um SCR. Esse sinal que eu envio aqui, o valor que for, sem grandes problemas. Consultando-se as características do SCR, do LED interno, e me permite saber qual é a corrente máxima que ele suporta e qual é a queda de tensão máxima que pode haver em cima dele. E nós dimensionamos este resistor R1 daqui, e aí isso aqui pode ser acionado inclusive mesmo por um microcontrolador. Então aqui é o circuito de baixa potência representado por um Photo SCR. Uma outra forma, que é mais usual, pelo menos esta eu posso falar para vocês que ela é um pouco mais nova, e esta que nós estamos mostrando aqui embaixo é a mais comum que existe no mercado, ainda em muita utilização. A diferença é que ela se utiliza de um transformador chamado TP, transformador de pulso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou construir um circuito aqui, vou ligar um gerador de pulsos que envia um impulso para frente. Um diodo faz a retificação enviando apenas um impulso positivo. Esse impulso na base do transistor vai fazer com que flua corrente por ele, fazendo com que durante um determinado instante aqui frente, você vai ter, dependendo da relação do transformador, um impulso de gatilho que vai acabar por disparar, fazendo com que a carga seja alimentada. Esse transformador isola fisicamente devido ao primário e secundário isolados. O primário está conectado, como você pode ver aqui, em baixa potência, e do lado de cá você tem a alta potência. Para produzir o disparo de um SCR, ou de um triac, ou de um tiristor de uma forma geral, existem várias formas. Eu vou apresentar algumas delas para vocês que são muito comuns. Uma delas é o transistor de unijunção, o UJT. O UJT, ele precisa ser configurado corretamente. Então ele precisa deste circuito todo que você está vendo aqui, ó. É necessário. O UJT é este elemento daqui. E estas são as características que o envolvem. Ele funciona como uma espécie de boia de válvula elétrica. É interessante pensar assim, né? Porque na verdade é o seguinte: quando você liga a energia, o capacitor passa a ser carregado. Isso significa que esta tensão daqui, ó, vai começar a aumentar. À medida que o capacitor vai sendo carregado, a tensão vai subindo. Ela sobe, pessoal, então durante o processo da carga do capacitor, essa tensão vai aumentando. Tá vendo? Olha, nós estamos medindo aqui a tensão VE, que é justamente esta tensão aqui, ó, a tensão do ponto E. Ora, vai chegar um determinado momento em que essa tensão vai estar tão alta que ela chega no VP. Esse VP depende deste componente, isso aqui é retirado do manual dele. Quando ela atinge o VP, ocorre um fenômeno muito interessante.
ocorre o disparo dele, a válvula abre e toda a energia acumulada do capacitor é enviada para a base 1 dele. Inclusive, o próprio capacitor aproveita também e descarrega em cima disso daí. À medida que a tensão vai caindo, ele volta à condição de repouso e rearma novamente o processo. O capacitor volta a carregar, então ele vai gerar um disparo. Depois de algum tempo, outro disparo. Depois de algum tempo, outro disparo. Ele só produz isto. Mas e o lado de cima? É interessante, o lado de cima ocorre um fenômeno ao contrário. Ele tem isso aqui, ó. São impulsos negativos. Se você coloca um osciloscópio, você vai ver exatamente esses impulsos aqui. É muito interessante. Isso aqui é um circuito para gerar pulsos de disparo. Durante esta descida aqui, ele está descarregando até chegar no ponto de vale, onde tudo começa novamente. Sim, a curva continua, mas de fato o que vai acontecer é que ele vai voltar a carregar até o próximo pico. E olha, nós temos aqui um circuito RC. Nós sabemos que isso aí é tempo, então você conseguiria determinar o período entre os impulsos gerados. Isso aqui pode ser calculado multiplicando resistor vezes capacitor. Vamos então à descrição do funcionamento do JT. Então aqui nós temos o circuito que a gente estava estudando, a gente já conhece o comportamento dele. Aqui nós temos a curva, só para não nos esquecermos de algum detalhe. E aqui nós temos algumas curvas interessantes. Aqui nós temos a tensão em cima do emissor e aqui nós temos a tensão na base 1. Observe o tipo de impulso que fica na base 1 e a tensão em cima do emissor, na verdade, é carga e descarga de capacitor. E tem mais. Se você observar aqui, você nota que o tempo de descarga, de fato, não é igual ao tempo da carga. Então, nós vamos estar monitorando este circuito aqui, esta tensão, que é a tensão aqui em cima do capacitor. Como que vai acontecer? A tensão do capacitor, quando você liga o circuito, começa a aumentar. Essa tensão começa a aumentar porque o capacitor está se carregando, então a tensão está aumentando. Quando chega na tensão de pico, que é justamente a máxima tensão para ele fazer o chaveamento, você tem uma descarga que vem diretamente pela base 1. E o responsável pelo tempo é o resistor RB1. Então ele descarrega. Só que o tempo de descarga é muito rápido. Mesmo com um resistor RB1 elevado, a abertura da válvula do componente, a válvula elétrica, né, é muito interessante porque a resistência vai a quase zero. Então o único limitador da descarga do capacitor vai ser propriamente o RB. E a gente nota, perdão, RB1, né? E a gente nota que isso daí ocorre aqui. Veja que a descarga é muito mais rápida do que a carga. De uma maneira geral, se você observar isso aqui, você vai observar que existe um certo tempo decorrente deste primeiro disparo. Mas depois, ele vai voltar a gastar o mesmo tempo nesse processo novamente. E isto acaba se tornando cíclico. Por quê? Porque a menos que você interrompa a alimentação do circuito, ele vai continuar gerando pulsos. Aqui nós temos um outro cara funcional para isso daqui. É o transistor de unijunção programável, PUT em inglês. Ok? Programmable Unijunction Transistor. Como ele funciona? Ele também está no mercado. É um diodo muito parecido com um SCR, mas ele não é um SCR.
O PUT não é um SCR. Só para lembrar os nobres amigos, se isto fosse o símbolo de um SCR, na verdade nós sabemos que o gate deveria estar aqui, ó. Tudo bem? É sempre bom lembrar. Então, de repente, você pode até se confundir, mas não é assim. Este é o símbolo do PUT. E o processo que faz ele funcionar é o mesmo sistema que nós já tínhamos quando usávamos o JT. Nós temos aqui um circuito RC que vai providenciar a elevação da tensão em cima do anodo até o limite dele. Quando isto acontece, ocorre uma descarga. E essa descarga percorre este caminho, portanto ela vai depender de VR2. E aí o que você vai fazer? Você vai voltar a carregar o capacitor, porque a curva de resposta do PUT é muito parecida com a do unijunção. Gostaria de fazer algumas últimas considerações para encerrar esta apresentação, lembrando que muita coisa ficou de lado. Se pudesse encerrar um assunto desta forma, a natureza humana seria bastante complicada. São poucas as considerações e requer bastante estudo. Espero ter contribuído um pouco com vocês. Pelo menos 9 tipos de tiristores daquela lista que eu apresentei para vocês, mas eu já andei olhando na internet e realmente é mais do que isso. Então, tiristores existem muitos, dos quais um que nós usamos, mais comum, mais popular, é o SCR. Só que é o seguinte, os GTOs, os IGBTs, os CTHs e os MCTs, eles são desligáveis pelo gatilho, são diferentes. Nós sabemos que eu uso o gatilho para disparar um TRIAC ou um SCR, mas eu não consigo paralisar esses componentes de uma forma tão simples. Então, por conta disto, existem componentes mais interessantes hoje de potência no mercado que permite que você aperte o gatilho e ele dispara. Você corta o gatilho e ele para. Isso permite o controle do disparo e, com isto, uma precisão fora do limite. Não se pode esquecer de forma alguma que, devido às características reais, os tiristores, de uma forma geral, precisam ser protegidos contra variação de corrente, DI/dt, e contra DV/dt. Tecnicamente, nós dizemos que eles precisam de um snubber, porque se você não fizer isto, corre sempre o risco de você montar um dispositivo que acidentalmente dispara, porque o disparo pelo gatilho é o disparo convencional. Qualquer outro tipo de disparo é considerado indesejado e fora de controle. Outra coisa que é importante, sempre isolar o circuito de disparo, que é um circuito de baixa potência, daquele circuito de controle da carga, que é um circuito geralmente de corrente maior. É isso, a gente vai se vendo.